Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo. Onde está o dízimo no Novo Testamento? Na verdade, lugar nenhum. Antes eu vou deixar claro que, embora o dízimo não seja do Novo Testamento, mas eu não sou contra em si, desde que não seja para enriquecimento de pastores, líderes, donos e fundadores da igreja. Isso é algo real aqui no Brasil. O Novo Testamento não fala nada sobre dízimo. Tem apenas citações, tem poucas citações, mas não citando como algo obrigatório ou como uma ordenança. Nesse vídeo eu vou explicar sobre algumas passagens citadas no Novo Testamento acerca do dízimo. No Novo Testamento nunca foi citado alguém dando o dízimo ou mandando alguém dar. Literalmente não tem nenhuma citação como algo necessário, como uma ordenança, por exemplo. Apenas passagens mal interpretadas ou distorcidas e manipuladas por pastores ou líderes de igrejas. O dízimo no Novo Testamento é citado em Mateus 23, verso 23, no diálogo entre Jesus e os fariseus, em Lucas 18, verso 9 a 14, na parábola do fariseu e o publicano, e em Hebreus 9, no verso 7, no verso 5, por exemplo, mas é parte do capítulo 7, pelo menos, onde o escritor fez uma ilustração citando o dízimo que Abraão deu para Melquisedeque. Mas em nenhuma dessas passagens o assunto era dízimo, nenhuma. E nem mesmo mandou alguém dar como uma ordenança. Eu sempre digo aqui no canal, Jesus deixou duas ordenanças à igreja, o batismo e a ceia. Se o dízimo fosse ordenança, seria a terceira. O dízimo não está em lugar nenhum do Novo Testamento, como uma ordenança, ou alguém dando, ou alguém mandando dar, mas de maneira nenhuma. Eu vou explicar cada citação do dízimo no Novo Testamento de forma correta, onde muitos distorcem para provar algo que não existe. Alguns não gostam desse tipo de vídeo, mas eu falo assim mesmo, porque igrejas, na verdade, não falam isso. Eles não têm coragem e não podem mesmo. Eu vou começar pelo mais citado, que é o dízimo do diálogo entre Jesus e os fariseus. Mateus 23, 23. Vamos ler. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei mosaica, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. No diálogo entre Jesus e os fariseus, Jesus disse que deveriam sim dar o dízimo, mas não desprezar o mais importante da lei. Lei, essa é a palavra-chave do discurso entre Jesus e os fariseus. Lei mosaica. Deveriam sim dar o dízimo, mas não desprezar o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Qualquer ordenança que a pessoa cumprisse, mas sem obediência à palavra, não teria valor nenhum. Jesus nasceu sob a lei, foi circuncidado ao 8º dia conforme ensinava a lei. Viveu sob a lei e a cumpriu. Nesse diálogo, Jesus e os fariseus ainda estavam sob a lei. Após a morte de Cristo, nunca mais se falou nisso. Jesus ele veio cumprir a lei.
A lei encerrou na morte, na sua morte. Quando Jesus morreu, ele cravou a lei na cruz. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão no contexto da lei. Jesus, ele viveu sob a lei. Todas as passagens de Jesus estão no contexto da lei. Não era graça. A igreja começou em Atos 2, após a morte de Cristo. Agora o segundo, Hebreus capítulo 7. O assunto ali não é dízimo. Não está mandando ninguém dar o dízimo e nem cita alguém dando no Novo Testamento, e nem ali. Foi citado Abraão dando o dízimo para fazer uma ilustração, para mostrar que Cristo era superior ao sacerdócio levita, a Abraão e a Melquisedeque, e a todos. Foi apenas uma ilustração. O autor de Hebreus usou a passagem de Gênesis 14, 18 para mostrar que Cristo era maior que Abraão. Abraão, pai da nação judaica, e maior que Levi, descendente de Abraão. Portanto, o sacerdócio judaico, formado pelos descendentes de Levi, era inferior ao sacerdócio de Melquisedeque. Então, era apenas uma ilustração. O escritor citou Abraão para mostrar que existiu um sacerdócio superior ao levítico. Melquisedeque era uma prefigura de Cristo, que era tanto sacerdote como rei. O sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Isso significa que Cristo é anterior a Abraão, a Levi e aos sacerdotes levitas e a todos eles. Isso foi escrito para judeus que se tornaram cristãos e foram seduzidos a voltarem ao judaísmo. Dízimo aqui não é o assunto. O assunto ali de Hebreus capítulo 7 não é dízimo, é apenas uma ilustração. Aqui nem diz que foi anulado e nem diz que foi introduzido, porque o assunto não era dízimo. Então, como é um texto de difícil interpretação, pessoas com mais conhecimento acabam manipulando pessoas com menos conhecimento, que é o que mais tem. O dízimo era dado aos levitas, mas agora o sacerdócio levita foi extinto. Alguns dizem que Jesus é o nosso sumo sacerdote, por isso recolhe dízimo. Mas Jesus nunca exerceu função ministerial na terra. Ele nunca recolheu dízimo. E além disso, os sacerdotes eram da descendência de Levi. Quando a Bíblia chama Jesus de sumo sacerdote, é simbólico e não literal. Hoje o dízimo é dado sobre qual ordem? Melquisedeque não é. O dízimo hoje não se encaixa em nenhuma citação bíblica. Nem o de Abraão, nem o dízimo de Malaquias 3, verso 10, em nenhuma. Deveria haver uma nova ordem ensinada pelos apóstolos a forma que era dado hoje, mas não tem. Em qual ordem o dízimo de hoje se encaixa? De Abraão, da lei, qual delas? E a parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, verso 9 a 14. O assunto, mais uma vez, não é dízimo. Apenas cita o fariseu se gabando, batendo papo, porque dava o dízimo. Seja parábola, ou seja, literal, fariseu era uma seita judaica que achava necessário cumprir a lei. E de qualquer forma, o texto está no Velho Testamento. Eles eram judeus, um texto no Velho Testamento e uma parábola. E mesmo que fosse literal, não se encaixaria no período da igreja. Pois os evangelhos pertencem à lei. São coisas que a maioria das igrejas não ensinam porque precisam arrecadar, É a regra deles. Hoje a contribuição
é aprovada por Deus como sempre foi. Quem pode contribuir e não contribui está em falta com Deus. Mas não em forma de barganha como ensinam por aí. Você dá e Deus te dá. Quanto mais você der, mais Deus vai te abençoar. Mas na prática, muitas vezes não acontece nada. Então vamos concluir acerca do tema do estudo. A maneira correta de contribuir no Novo Testamento foi ensinado por Paulo, 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Fica claro, deve ser proporcional à sua renda e de forma voluntária. Contribuir deve ser apenas para manter a igreja e ajuda aos necessitados. O que passar disso é exploração. A exploração entra quando líderes enriquecem com dízimos e contribuições. E no Brasil isso é real. Muitas pessoas se enriqueceram às custas disso. Os apóstolos e discípulos não visaram lucros justamente por isso, para que não fossem taxados como alguém que faz a obra por interesse, como vemos hoje. Leia Atos capítulo 20, verso 33 ao 34, onde Paulo disse que quis apenas o necessário para ele e para aqueles que estavam com ele. O dinheiro que a igreja arrecada vai para a manutenção da igreja e ajuda aos necessitados. Essa é a forma correta. O que passa disso é exploração, quando vai para líderes que fica sentado, com a bunda na cadeira e arrecadando dinheiro, sugando dinheiro de pessoas que não têm entendimento. Então não sou contra em si o dízimo, desde que usado de forma correta para o uso da igreja, embora não seja do Novo Testamento. Então é isso aí, o dízimo não existe no Novo Testamento literalmente. Apenas cita passagens falando de dízimo. Mas o assunto não é dízimo e nem mandando ninguém dar. É isso aí. Obrigado a todos. Se você gostou, você clique em gostei. Se inscreva se não for inscrito. E até o próximo.